Queridos, eu confesso aos irmãos que antes de ministrar essa palavra ela falou muito ao meu coração. E já tem uns 15 dias, quando o pastor Heber me escalou para ministrar. E o tema dessa palavra é Rei do Meu Coração. Você que gosta de anotar, o nome dessa palavra é Rei do Meu Coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, a partir do capítulo 27, versículo 11. Mateus 27, 11. A inspiração para essa palavra foi um livro do pastor Luciano Subirá, que ele tem o tema de O que farei de Jesus, o Cristo. Se um dia você conseguir comprar esse livro, você vai entender o que é essa palavra. Essa palavra de hoje tem muita coisa que eu aprendi naquele livro, quando eu li esse livro do pastor Luciano Subirá. O que farei de Jesus, o Cristo. Amém, queridos? Mateus 27, 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo a quem ele quisesse. Nesse tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por sua causa. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer a Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois querei que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, o que se chama Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, diz: Pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: Seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então mandou soltar Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça de Jesus e na mão direita uma cana. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e puseram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Curve a sua fronte, vamos orar. Amado Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, fica conosco nessa noite. Nós queremos nos tornar cativos da Tua mensagem, a Sua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que essa palavra entre e fique nos nossos corações. Pai, que aqui nessa plataforma não seja eu, mas que seja o Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, peço a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor cresça aqui nesse lugar e que eu diminua cada vez mais. É o que te peço no santo e poderoso nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, agora há pouco nós tivemos aqui a celebração da Santa Ceia, um momento tão precioso onde nós celebramos o preço que foi pago ali naquela cruz por mim e por você. Onde Jesus se entregou. Eles não o mataram, Jesus se entregou por nós. Porque se Jesus quisesse, naquele exato momento onde ele estava sendo julgado, legiões de anjos teriam vindo e o retirado daquela situação. Mas não, Jesus, por amor a mim e por você, se entregou naquela cruz. Mas hoje eu quero falar não sobre a morte e ressurreição de Cristo. Hoje eu quero falar sobre um evento que antecedeu um pouco antes da crucificação, que foi o momento do julgamento de Jesus. Para muitos, queridos, esse talvez teria sido o maior julgamento de toda a história. Mas eu fazendo uma pesquisa, eu descobri que não houve um julgamento. Houve sim uma farsa.
E eu não estou aqui, deixando bem claro, pregando nenhuma heresia, porque o propósito de Jesus ir à cruz e morrer e se entregar por nós era o propósito divino, e disso Jesus não ia recuar, de forma alguma. Havia um propósito de julgamento, havia toda uma questão estabelecida por Deus. O que eu quero mostrar para vocês aqui é as falhas que houveram nesse julgamento. Pois quem tinha a responsabilidade de julgar, não julgou. Quem poderia decidir, não decidiu e se omitiu. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. As falhas jurídicas que houve ali, naquele momento, foram grandes. Para começar, Jesus passou por 2 tribunais em menos de 24 horas. Primeiro, ele foi julgado pelo Sinédrio, onde 71 homens ficaram na frente dele e o acusaram de blasfêmia. Mas eles não poderiam executar a Jesus, porque o único que tinha autorização para executar Jesus era Roma, através de Pôncio Pilatos, que era um governador. Então, eles levam Jesus até Pôncio Pilatos, e ali eles começam a formular toda essa trama por inveja. Pilatos, se sentindo pressionado, eles falam para Pilatos que Jesus estava fazendo rebelião, querendo se tornar rei no lugar de César. E a pressão sobre Pôncio Pilatos era tão grande naquele exato momento ali, que ele ficou sem saber o que decidir. E a pior coisa nas nossas vidas, queridos, é quando nós não sabemos o que decidir. Quando não damos atenção à voz do Espírito Santo e quando não damos atenção à voz de Deus. E eu quero falar uma coisa para você, que omissão é decisão. Se você se omite, você já decidiu. Você decide omitir. Se você decide ficar parado, você tomou uma decisão. Se você decide ir para a esquerda ou para a direita, são outras decisões que você vai tomar na sua vida. Mas a omissão é uma decisão. E Pilatos, quando tinha a chance de decidir e de não se omitir naquele exato momento, porque ele tinha a certeza, e a Bíblia nos fala sobre isso, que Jesus era inocente, ele fala, e a sua mulher mandou um recado para ele, não se envolva com o sangue desse justo. E várias vezes ele ia fora, falava à multidão e voltava querendo ter certeza da inocência de Jesus. Mas por causa da pressão que ele passou, por causa daquele momento ali, ele cedeu à pressão da multidão. E quantas vezes, queridos, nós cedemos à pressão da multidão? A situação que estava Pilatos naquela noite, 6 horas da manhã, alguns relatos listam que os judeus levaram Jesus a Pilatos, a partir das 5h30 da manhã, o dia estava amanhecendo. Jesus foi julgado durante toda a noite pelo Sinédrio. E de manhã levaram a Pôncio Pilatos, porque quem tinha autoridade para executar Jesus era apenas Pôncio Pilatos. E nesse momento eu quero aqui que você imagine a responsabilidade que estava sobre os ombros de Pôncio Pilatos. De um lado, os judeus. Do outro lado, Roma. E, por final, a sua mulher me manda um recado. E eu quero te falar uma coisa aqui. Quando você não escuta o recado da sua mulher, meu querido, com toda certeza você vai escutar. Eu não te disse? Vocês concordam comigo? Tem muito homem aí que nem riu, viu, pastor Zé? E pode prestar atenção. Quando sua mulher te fala alguma coisa que você não faz, ela vai falar, eu não te disse. Ela está te avisando. E foi o que ocorreu com Pilatos ali naquela noite. A pressão foi tanta, a multidão gritava tanto, a pressão sobre os seus âmbitos era tanto que ele não tomou a decisão correta. Lógico que eu volto a afirmar aqui que a questão aqui não é teológica, a questão aqui não é o que ocorreu, a questão aqui é o julgamento. Estamos sendo claros até aqui? Que depois alguns irmãos podem falar, o pastor Emo está pregando heresia, porque não tem aqui na Bíblia. Não é isso, queridos. A questão aqui, eu quero que você entenda que nós vamos tirar aqui dessa palavra alguns princípios para que você possa ser abençoado na sua vida também. E uma delas é que você não pode se omitir. Porque a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 6, você não precisa abrir a partir do versículo 4, que é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à desonra pública. Quando nós, queridos, rejeitamos a Jesus,
nós estamos crucificando ele novamente. Queridos, há um paralelo espiritual que sempre se repete no nível espiritual. Como assim, pastor Emerson? Nós conhecemos a Jesus, sabemos quem é Jesus, mas quando nós não o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, como o Rei, nós o rejeitamos, nós estamos crucificando a Jesus novamente. E foi o que aconteceu com aquele povo. A rejeição daquele povo ali foi a rejeição com Jesus. Eles não aceitaram a Jesus como o Rei de suas vidas. E nós precisamos ter muita atenção com nossas vidas, pois se nós rejeitarmos a Cristo, a crucificação vai se repetir. E se a crucificação se repetir, a condenação também vai se repetir. E cada um de nós vai ter que responder essa pergunta que Pilatos fez: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Essa é a grande pergunta aqui dessa noite e é onde eu começo a pregar aqui, queridos. O que nós faremos de Jesus, o chamado Cristo? Primeiro, querido, nós precisamos decidir. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: você precisa decidir, meu querido. O primeiro ponto dessa ministração é que nós precisamos decidir, precisamos tomar uma decisão. Abra sua Bíblia comigo, a partir do Evangelho de João 18, a partir do verso 28. Me perdoem que eu estou um pouco gripado e às vezes a garganta falha. O texto é longo, mas eu preciso que vocês leiam para que vocês entendam o que aconteceu essa noite. Evangelho de João 18 e depois do 19 até o 16. João 18, a palavra nos diz assim: depois conduziram Jesus da presença de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este? Então responderam: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse ele então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei, disseram-lhe os judeus. A nós não é lícito tirar a vida de ninguém. Isto foi para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, significando de que morte haveria de morrer. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: disse isto de ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes se entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhes Pilatos: logo tu és reis? Respondeu Jesus: tu é que o dizes. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dito isso de novo, saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Tendes, porém, por costume que eu vos solte por ocasião da Páscoa um ladrão. Querem que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizer: este não, mas solte Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão e salteador. Capítulo 19. Nisso, pois, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse: eis-o aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Quando o viram, os principais sacerdotes e os guardas clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, disse Pilatos. Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.
Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram: se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Gábata. Era a preparação da Páscoa e cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamaram: tira-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amém, queridos? Vocês entenderam o que eu acabei de falar para vocês? O nível de pressão que estava sobre o ombro de Pôncio Pilatos naquele momento. O julgamento foi uma farsa. E Pilatos sabia muito bem disso. A única coisa que Jesus fez foi o bem. Jesus nunca fez o mal a ninguém. E todos os momentos, os fariseus, os saduceus estavam tramando para matar Jesus. Até no momento dos impostos, quando chegaram para Jesus e perguntaram se era lícito pagar impostos. E Jesus pega e responde: a César o que é de César e a Deus aqui é de Deus. Ou seja, não tinham nada para crucificar Jesus. Mas a inveja do povo levou Jesus à morte. E Pilatos, sabendo disso, pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: para isso nasci e vim ao mundo, porém o meu reino não é daqui. E essa confirmação, queridos, está aqui em Lucas 1, no verso 30, que fala assim, você não precisa abrir. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus veio para reinar, queridos. Jesus veio para reinar sobre as nossas vidas. O propósito eterno de Jesus nessa terra foi reinar sobre os nossos corações. E é por isso que ele fala a Pilatos: para isso vim e para isso nasci. Mas o meu reino não é aqui. A questão central do julgamento era se Jesus era rei ou não. Porque a palavra Cristo no hebraico quer dizer ungido, prometido, o Messias, aquele que se tornará rei. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. O ungido, o rei sobre as nossas vidas. E aquilo muito intrigava, porque os saduceus e os fariseus, analisando as escrituras, sabiam que o Cristo iria chegar, só que eles não queriam aceitar a Jesus como rei e salvador. E por quê? Porque Jesus, a partir do momento que ele entra em Jerusalém, se você for ver aqui, a partir do capítulo 21 de Mateus, quando Jesus entra em Jerusalém, que ele é saudado pela multidão, e todos declaram: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, os fariseus começam a tramar a sua morte. E do 21 ao 26, eles começam a agir para matar Jesus, porque eles não aceitavam a Jesus como o novo rei e senhor de suas vidas. A inveja levou Jesus à cruz. E não adianta, queridos, não ter respeito, reconhecer e não ter respeito. Aquele povo, naquele momento, chamava: bendito é o que vem em nome do Senhor. Muitos o chamavam de filho de Davi, e o próprio fato de chamá-lo de filho de Davi reconhecia que ele era o herdeiro do trono. Mas não adianta reconhecimento sem respeito. Você precisa reconhecer e respeitar a Jesus. E eu quero te falar uma coisa aqui, queridos. A graça se manifestou sobre as nossas vidas. Jesus veio nos trazer graça e salvação. Romanos 10:10 nos fala que é com o coração que se crê para a justiça e que com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. A graça se manifestou, Jesus veio oferecer salvação, e o que nos leva à salvação é o reconhecimento do senhorio de Cristo em nossas vidas. E decidir não é simpatizar. Não adianta você ter simpatia por Jesus. Jesus não quer a sua simpatia. Jesus quer o seu coração. Talvez você está aqui nessa igreja porque você achou essa igreja muito simpática, os irmãos muito simpáticos, e glória a Deus, essa igreja só tem homens e mulheres de Deus que são muito bonitos. Amém, queridos? Mas Jesus não quer só isso de você. Jesus não quer a sua simpatia.
Jesus quer o seu coração, porque aquela mesma multidão que simpatizava com Jesus, que declarava Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, era a mesma multidão que estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então é preciso que você decida e reconheça o Senhor Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Acredite, a decisão desse tribunal que se repete hoje está sobre os nossos ombros. Espiritualmente, a decisão desse tribunal, e eu volto a falar para você que essa noite, o que nós faremos de Jesus, o Cristo, quando nós saímos aqui desse lugar. Essa é a questão central. Estamos aqui num ambiente maravilhoso, com uma música maravilhosa, um louvor que nos toca. Mas a partir do momento que atravessarmos aquela porta ali, o que faremos de tudo que aprendemos aqui? Como será a nossa vida, como saímos daquela porta para frente? Como será a nossa vida amanhã, na segunda-feira, onde tudo volta ao normal? Voltam os problemas, voltam os cheques para cobrir, as duplicatas a serem cumpridas, não é verdade? Os nossos problemas diários. Mas esses problemas não podem nos afastar de nós, afastar Jesus de nós, porque Ele está conosco. E Ele disse que na vida nós teríamos aflição, mas que nós teríamos bom ânimo, porque Ele venceu o único. E se Ele venceu, nós vamos vencer também, queridos. Mas para que isso se concretize sobre as nossas vidas, nós precisamos decidir e crer que Jesus é o nosso Rei. Não perca a chance de decidir isso na sua vida. Em Lucas 17:20 fala que, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui, queridos. Está dentro de mim e dentro de você. E Jesus não veio a esse mundo com a intenção de montar uma grande estrutura física, de montar uma estrutura de poder, porque Ele é o próprio poder. E era isso que os fariseus não queriam reconhecer naquela noite. E sabe onde é que Jesus quer reinar? Quando Ele disse: eis aqui e eis ali, o reino de Deus está dentro de vós. Ele quer reinar dentro do seu coração. Quantas pessoas hoje, quantas famílias têm passado por dificuldades tremendas, porque não reconhecem o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. E Jesus está sempre apontando o caminho, sempre mostrando a direção, falando aos nossos corações. Mas às vezes nós nos omitimos. E nós não podemos nos omitir. Nós precisamos tomar uma posição. Porque se não tomamos uma posição, queridos, nós vamos estar crucificando Jesus novamente. E eu volto a afirmar para você aqui que omissão é decisão. Se você decide se omitir, então você já tomou a sua decisão. Conta-se uma história que algumas pessoas estavam caminhando em cima de um muro. E os anjos do Senhor falavam para essas pessoas: vem para cá, vem para cá. De um lado estavam os anjos chamando essa pessoa: vem para cá, vem para cá. E Satanás sentado lá de braços cruzados, só olhando. De repente, uma das pessoas viram e fala para Satanás assim: por que você não nos chama e só eles nos chamam? Ele falou assim: o muro é meu. Eu sou o dono do muro. Então, queridos, quando nós estamos em cima do muro, nós não estamos decidindo pelo Senhor. E a omissão de Pilatos já foi uma decisão. Quando ele lavou as suas mãos, não decidindo o que tinha a decidir, e no reino espiritual a opção de não decidir é uma decisão. Deus nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio, e escolher não é só um direito, é uma responsabilidade, porque escolhas erradas levam pessoas à morte. Adão e Eva morreram por quê? Porque fizeram uma escolha errada. Tantas árvores que existiam dentro do jardim, Deus proibiu apenas uma, a árvore do conhecimento e do mal. Eu quero deixar bem claro aqui, não caia nessa bobagem de que Eva comeu a maçã e pecou, que isso é heresia, isso não existe. O que eles erraram foi porque eles comeram a árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. E por isso que eu estou falando aqui, que a responsabilidade das nossas escolhas é nossa. Não é de ninguém. Porque Deus deixou a árvore lá e falou para eles: não comam dessa árvore. Se Deus não deixasse para eles escolherem, Deus tinha cercado aquela árvore, tinha colocado uma tela de proteção para que eles não tocassem.
mas Deus apenas avisou: não toque nessa árvore. Eles não respeitaram a Deus, tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. E não foi nem uma morte física, foi uma morte espiritual. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não fazemos o que agrada a Deus, espiritualmente nós morremos, queridos. Não deixe que isso aconteça com você. Tantas pessoas estão tão vazias hoje, precisando de Deus. Tem pessoas que têm um buraco tão grande dentro de você, mas que ao mesmo tempo tem tanta coisa, mas não tem o principal, que é Deus nas suas vidas. E Deus tem enviado pessoas para falar do amor dele para você. Deus tem te levado a lugares e tem falado do amor dele para você. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer falar do amor dele por você. Se você está aqui essa noite, é porque tem um propósito de você estar aqui. Se você recebeu o convite de alguém para você estar aqui essa noite, creia que foi Deus usando a vida dessa pessoa para que Ele possa falar do seu amor para você. A semana passada nós comemoramos os 10 anos da Igreja Batista da Oração. E eu fiz uma reflexão de onde eu estava. Quando eu cheguei aqui, a igreja estava com 2 anos. Eu estou aqui há apenas 8 anos. Eu acho que eu fui um dos últimos pastores a chegar aqui, né, pastor? Não, teve o pastor Fernando, né? E a minha vida, gente, não estava bonita, não. Minha vida estava meia feia. Como diz o mundo aí, eu estava feio na foto. Mas para a honra e glória e misericórdia que o Senhor derramou sobre a minha vida, graças a Deus. Deus transformou minha vida de uma forma poderosa. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive apenas que tomar uma decisão na minha vida. Eu tive que aceitar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Me render a Ele. E todas as manhãs dobrar os meus joelhos e pedir a Ele: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas dificuldades, tudo que eu tenho vivido. Mas eu te peço nessa manhã, me ajuda. Me ajuda a me vencer. Me traz um fôlego novo, um renovo novo. Eu tenho tantas coisas para resolver durante esse dia. Vou falar com tantas pessoas diferentes. Mas aonde o Senhor me colocar, que o seu reino também chegue. Derrama sobre mim a tua graça, a tua misericórdia. Cuida da minha esposa, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha casa. E vamos em frente para trabalhar, gente. É isso que Deus quer da sua vida. Que você haja na sua simplicidade. Não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus. Não existe outro perfeito. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Aquela família de comercial de margarina, aquilo não existe. Passamos por problemas, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer, queridos. Se apegue a isso, não se afaste disso. Toma a sua decisão. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Deuteronômio 30, 19, a palavra do Senhor nos diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus é tão misericordioso, que Ele ainda chega para você e fala: meu filho, está aqui, está aqui, escolhe aqui, escolhe o meu caminho, escolhe a bênção, escolhe a vida, porque se você vier caminhar do meu lado, você vai ser muito feliz. E hoje, gente, tem muita gente escolhendo errado, e a escolha é nossa, a responsabilidade é nossa, e tem muita gente escolhendo errado, e Deus está sempre apontando o caminho. Olha o que disse lá em Josué 24:15. Mas se vos parece mal servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida ser o sacerdote da sua casa. Decida assumir a responsabilidade do seu lar. Na sua casa, quem manda é Deus e você. Eu não canso de afirmar isso. Não vá pela cabeça dos outros. Não vá se influenciar pelos outros. Se influencie pela palavra de Deus. Todo domingo nós estamos aqui ministrando, os pastores dessa igreja, pastor Heber, pastor Edilane,
todo o tempo está ministrando aqui, para que nós venhamos a cuidar da nossa casa, da nossa família, daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Se você prestar atenção, todas as palavras ultimamente têm convergido para isso, porque o inimigo tem se levantado com fúria contra a sua família, contra a sua casa. Gente, não dá nem para ver mais televisão. Está uma coisa chata. Lá em casa, eu acho que eu estou uma semana sem sair. Eu não sabia nem que a coisa aqui tinha pegado fogo, Guga. Vim saber que hoje de manhã, que eu estou sem televisão, porque você abre uma televisão, é uma coisa terrível atrás da outra, que te tira a graça, o Espírito Santo sai de perto, pastor Israel, de tanta coisa triste. E nós, vendo isso tudo, estamos vendo isso ocorrer ao nosso lado, não tomamos uma posição. Queridos, nós precisamos tomar essa decisão de assumir a nossa família, de decidir, não é com brutalidade, não é com ignorância, é reunindo a família e conversando. Gente, isso aqui não está edificando, isso aqui não está bom, vamos mudar, né? Mas hoje as pessoas estão se omitindo de ter uma conversa boa com seus filhos. Às vezes seus filhos estão indo por um caminho errado, mas você precisa conversar com seu filho, ter um tempo com a sua esposa, com o seu marido, porque se você não fizer isso, o inimigo vai entrar, e eu preguei sobre isso na minha última pregação. E o inimigo, ele só quer uma brecha. E se nós dermos essa brecha, ele vai entrar e vai rasgar. Então, queridos, não vá pela cabeça dos outros. Vá pela sua cabeça e pela palavra de Deus. Se você não concorda, se Deus está te incomodando, se algo está te incomodando, é porque não é de Deus. Era o que estava acontecendo aqui com Pôncio Pilatos. Ele estava incomodado, ele não tinha certeza se ele estava fazendo a coisa certa. E quando nós não temos certeza do que nós estamos fazendo, é melhor não fazer. Porque se fizermos, nós vamos quebrar a cara e vamos desagradar o Espírito Santo. Então eu quero declarar aqui sobre a vida de vocês essa noite, que vocês sejam totalmente guiados pelo poder do Espírito Santo, que vocês tenham a sensibilidade de ouvir a voz de Deus em todas as decisões que vocês forem tomar, em nome de Jesus. Lá em João 18:33, a palavra do Senhor nos diz que Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes isso de mim mesmo, de ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Acredite, queridos, a sua escolha é pessoal. E tenha cuidado com as vozes do mundo. Tenha discernimento para ouvir a voz de Deus. Naquele exato momento do julgamento do Senhor, Pilatos ouviu duas vozes. Primeiro ele ouviu a voz da multidão, que gritava: crucifica-o, mata, esfola. Mas daqui a pouco ele ouve a voz da sua mulher. A revelação divina veio através da sua mulher. Não te envolvas com o sangue desse justo, porque muito sofri por ele essa noite em sonho. Nós não servimos a um Deus de confusão, queridos. Nós servimos a um Deus de clareza, um Deus que é perfeito. Deus nunca vai trazer confusão. Se você não sente paz, não faça. Você quer ver o que diz aqui em 1 Reis 19:11? Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes perante o Senhor. Eis que o Senhor... Me perdi aqui. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada me falou. Gente, Deus sempre vai estar falando ao seu coração com clareza. Não dê vozes a outras pessoas. Não dê ouvidos a outras pessoas. Muitas vozes irão se levantar para te afastar dos caminhos de Deus. Muita coisa vai acontecer para que você não siga a Jesus e não reconheça Ele como seu Senhor e Rei. E Pilatos teve essa chance, queridos, de reconhecer isso em Jesus. Mas havia muita coisa em jogo na sua vida. Quando os judeus falaram que ele libertasse Jesus, que se ele libertasse Jesus, ele não era amigo de César, ele sabia com toda certeza que sua cabeça iria a prêmio. E sabe por quê? Porque havia muita coisa em jogo.
Havia muito dinheiro envolvido, havia uma posição e havia um conforto a ser deixado de lado. E todas as vezes que nós somos confrontados em sair da nossa zona de conforto, quando Deus nos pede algo difícil e nós não fazemos, nós estamos crucificando a Jesus novamente. E foi o que Pilatos fez aquela noite, naquela manhã. Ele não reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, não quis abrir mão da sua autoridade, da sua zona de conforto e preferiu crucificar Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Lá em João 12:42, a palavra de Deus nos fala assim, que contudo, muitos dentre as próprias autoridades queiram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas reconheciam, mas tinham medo de admitir, medo das consequências. Os fariseus seriam expulsos das sinagogas, a sua aceitação social seria comprometida, teriam prejuízos incalculáveis no reino natural. Mas lá em Mateus 10:32, a palavra nos diz que, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você negar Jesus, Jesus também vai te negar. A palavra dele é clara. Se queremos ganhar a Jesus, nós precisamos perder algumas coisas nas nossas vidas, queridos. Mas o que é ganhar e o que é perder? Tem gente que só olha para o que vai perder quando quer aceitar Jesus. E essa pergunta vem muito forte ao nosso coração quando nós estamos frente a uma grande decisão. Mas para mim aceitar Jesus, eu vou virar crente, eu vou ter que deixar tanta coisa na minha vida, eu vou ter que deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ir para a festa, deixar disso, deixar daquilo. Gente, isso é tão pequeno, mediante o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu já bebi tanto na minha vida, eu já farriei tanto na minha vida, mas hoje eu sou como Paulo. Tudo isso virou esterco para que o nome de Jesus seja glorificado. Hoje a minha alegria é servir a Deus, a minha alegria é estar na casa do Senhor, a minha alegria é ver a minha família rendida aos pés do Senhor. Essa é a minha alegria. A minha alegria não é comida nem bebida, mas a minha alegria é fazer a vontade do Pai. É essa alegria que preenche o meu coração. E tem tantas pessoas hoje buscando satisfação em coisas erradas, em bebida, em droga, em coisas mundanas. Gente que tem frequentado até terreiros de macumba, procurando essa satisfação que a gente só encontra em Jesus. Quando nós vamos servir a Jesus, quando nós nos rendemos a Ele de todo o nosso coração, nós não perdemos nada, nós ganhamos e é muito. Deus tem muito para nos abençoar. Não pense que você vai perder, que você não vai perder não, meu querido. Você vai ganhar muito. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem ao Pai encontra essa verdade. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E por que ele fala que Ele é o caminho? Porque às vezes nós estamos caminhando por caminhos que não agradam a Deus. E esses caminhos vão te afastar cada vez mais. E basta você olhar ao seu redor. Quantas pessoas têm se afastado desse caminho e têm ganhado a morte. E Jesus está aqui de braços abertos para te receber essa noite. Jesus fala que Ele é a verdade. Que grande verdade é o Senhor para as nossas vidas. Pilatos volta a Jesus e pergunta, tu és o rei? E Jesus fala, não, aliás, Pilatos pergunta, qual é a verdade? Naquele exato momento, Pilatos vira as costas para Jesus e vai embora. Se ele tivesse ficado um pouco mais com Jesus, ele ia conhecer essa verdade. Ele deu as costas para uma grande chance. E sabe por quê? Porque ele viu Jesus como um problema. Mas às vezes problemas são para nos trazer alegria. Talvez você está passando por algum momento de dificuldade na sua vida. Está vivendo um problema tremendo. Mas Deus talvez está usando esse problema para te restaurar, para te trazer de volta para Ele, para te chamar para perto dEle. A palavra de Deus nos fala, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Acredite, Deus tem muita coisa para fazer
através da sua vida. Não fique focando nas perdas, naquilo que você vai perder. Foque naquilo que você vai ganhar. Tem muita gente que está perdendo muita coisa e não está enxergando. Mas essa noite é noite de você voltar a enxergar e voltar a ganhar. Porque o Rei está aqui e Ele quer te abençoar e Ele quer derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Reconheça Deus, reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém, queridos? Terceiro e último ponto. Busque conhecer Jesus verdadeiramente. Em 1 Coríntios 2,6, a palavra do Senhor nos diz assim: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se não quisermos condenar Jesus novamente, precisamos conhecê-lo. Os escribas e fariseus sabiam tudo a respeito de Jesus. Sabiam das profecias, viram os sinais, as maravilhas, tudo o que Jesus estava operando. Mas eles não reconheceram a Jesus. Sabe onde é que eles estavam apegados? Na letra. E a letra, queridos, mata. Se você não conhece o Jesus verdadeiro, o Jesus que habita no seu coração, e deixa o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração, você vai morrer. E foi o que aconteceu com esse povo aqui. Esse povo não conhecia o Jesus verdadeiro e não deram a oportunidade para que Jesus entrasse no seu coração e trouxesse vida e vida em abundância. Jesus veio e abalou as estruturas daquele povo. E porque ele veio e abalou as estruturas daquele povo, eles quiseram matar por inveja. Jesus quer entrar no seu coração e abalar todas as suas estruturas, queridos. A estrutura da sua família, da sua casa, dos que estão ao seu redor. Porque você, queridos, é uma bomba atômica na mão do Senhor. Através de uma pessoa, você é capaz de mudar toda uma família. Eu posso ver isso hoje na minha família. Eu tenho um tio meu que está com 72 anos de idade. Nunca leu a Bíblia. Ímpio. Já teve tanta coisa. E hoje está reduzido a quase nada. Pra vocês terem uma ideia, minha esposa é que está lavando a roupa dele. Um dia eu sentei com ele, conversei. O senhor precisa ler a Bíblia. O senhor precisa buscar Deus. O senhor está só. O senhor está sem sua família. O senhor precisa achar um rumo para a sua vida. Porque se o senhor não mudar, o senhor vai morrer em breve. E ele começou a chorar. Minha esposa falou algumas coisas para ele. Quando foi na outra semana, chegou com o celular. Bota a Bíblia aqui para mim. Falei, coloquei a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia. Quando foi hoje, chegou lá em casa para buscar a roupa. Falou para mim assim, ó, meu filho, hoje eu acabei o livro de Jó. Fiquei tão feliz com aquilo. Sabe? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Deus te usar. Da sua maneira, da sua simplicidade. Jesus é simples. Jesus comia com os hipócritas, com os fariseus. Para ele não tinha diferença. Ele queria demonstrar o amor dele para ele. E às vezes nós nos tornamos tão sérios, tão fechados. Nos tornamos os ungidões da fé. E Deus não quer isso de nós, queridos. Quero contar para vocês aqui mais um testemunho que ocorreu comigo mais ou menos um mês atrás. Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui. Mas o meu irmão fez aniversário, meu irmão do meio, e ele não serve a Jesus ainda. E foi aniversário dele no dia do Sírio. E ele me ligou no domingo e falou para mim, você não vai vir no meu aniversário? Eu falei, não, eu vou. Pô, sim, eu estava um pouco cansado, mas eu fui. Foi eu e meu outro irmão. Fomos para lá e estava uma grande festa. Todo mundo bebendo, comendo, uma grande confraternização. E lá, muito pato, muita maniçoba, muita comida do Sírio, aquela beleza. E eu lá e tal, comendo, né? Rindo com ele, achando graça, aquela coisa toda. Eu acho que os únicos crentes que tinham lá era eu, meu irmão e minha cunhada ali. Eram só nós três ali naquele local. Deveria ter umas 50 pessoas ali. Mas, pastor Emos, o senhor comeu a comida do Sírio? Comi, irmão. Comi porque eu como maniçoba, pato no tucupi o ano inteiro. Por que eu não vou comer no dia do Sírio? A palavra do Senhor nos diz que não é o que entra, é o que sai da nossa boca. Se consagramos a Jesus,
Pode comer. Então, não leve isso em consideração. Consagre ao Senhor e abrace os seus irmãos. E ali foi um momento tão precioso que nós tivemos ali naquele domingo, porque no final de tudo, a minha esposa fez umas declarações lá, agradecendo a Deus, agradecendo a vida de mais um ano, pela vida de mais um ano do meu irmão. E eu no meu cantinho lá, né? De repente ela falou, eu queria chamar aqui meu cunhado para que fizesse uma oração por nós aqui. Aí o povo tudo arregalou o olho. Lá vem o pastor. Aí descer ataca aqui agora, né? Falei, vamos dar as nossas mãos, estamos aqui nesse momento tão precioso, estamos em família, comemorando mais um ano do aniversário do meu irmão. Orei a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, pedi a Deus que abençoasse cada um deles ali naquele momento. Quando abri os olhos, estava a maioria do povo tudo chorando. Depois foram me perguntar qual era a minha igreja, eu convidei para que viessem aqui, falei um pouco do amor de Deus, do que Deus, a forma como Deus agiu na minha vida, porque a maioria das pessoas que estavam ali conhecia o Emerson de antigamente, o Emerson beberrão, o Emerson glutão, o Emerson que falava palavrão, que não edificava a vida de ninguém. Então, muitos dali estavam querendo saber o que havia ocorrido comigo. Na minha simplicidade, eu mostrei o amor de Deus. Deixa Deus usar a sua vida, meu querido, na sua simplicidade. Onde Deus coloca a sua vida é do seu jeito, na sua medida, na sua graça. Cada um de nós temos uma medida, cada um de nós temos uma graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Pastor Israel tem uma medida, a pastora Meire tem uma medida, pastor Heber tem uma medida. Cada um de nós aqui nesse altar tem uma medida. E Deus quer usar a medida de cada um de nós. E Deus quer usar a sua medida onde Ele tem te colocado. Amém, queridos? Deixa eu voltar aqui para o tema rapidinho. A palavra de Deus nos diz ali em Mateus 16:13, que tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles, uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. O entendimento de quem é Cristo na sua vida é obra de Deus no seu coração. Cada vez que você abrir o seu coração para Deus, mais Deus vai derramar entendimento e compreensão na sua vida. Quando eu me converti aqui nessa igreja, eu não entendia nada. Eu achava tudo muito estranho. Meu Deus, mas esse povo pula, esse povo canta, esse povo dança, esse povo grita. Eu demorei muito a entender o que era o agir do Espírito Santo. De repente Deus começou a trabalhar, Deus começou a mudar, eu comecei a entender como é que Deus ia agindo. É de dia após dia, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Então, queridos, entenda que cada vez que você vier aqui e cada vez que você abrir o seu coração, Deus vai fazer morada e vai transformar a sua vida. Pedro estava perto de Jesus e Pedro entendeu o amor de Jesus sobre a vida das pessoas e ele declara com toda a convicção, tu és o Filho do Deus vivo. E o Filho do Deus vivo está aqui essa noite e Ele quer fazer morada no seu coração. Deus ama e Deus quer te trazer bênçãos, porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você desejar. Deseja a bênção, nunca deseja a maldição. Reconheça a Jesus como Senhor e como Salvador e Rei da sua vida. Amém, queridos?